bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje a gente vai falar para vocês sobre como este carinha aqui foi de aprendiz de Senai até diretor industrial. Então, os percalços da carreira, quais foram as atitudes fundamentais para ele conseguir chegar onde chegou e mostrar para vocês que é super possível. Então, bora lá? Começar, já deixa sua curtida aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, que aí o YouTube ajuda a entregar esse vídeo para mais pessoas e a gente consegue impactar mais gente, então ajudem a gente aí. Pai, vamos lá, do começo. Ok. Bom, pessoal, eu espero encontrá-los bem, com saúde. A ideia aqui é compartilhar um pouco da minha trajetória, de tudo aquilo que eu fiz, né, na minha carreira, para que a gente entenda um pouco de como que isso daí pode ser construído. Espero que vocês tirem alguns exemplos daqui, algumas coisas aí que possam ajudar vocês na construção do seu futuro profissional. Então, bora lá! Bom, eu comecei minha trajetória aos 14 anos de idade, mais precisamente no dia 1º de fevereiro de 1985, quando eu decidi que eu queria ter uma carreira, que eu queria fazer alguma coisa, mas eu não tinha como saber o que fazer para ingressar no mercado, para ter uma carreira, para começar a trabalhar, para começar a gerar renda. A verdade é essa, a gente quer botar dinheiro no bolso, né? Então eu não sabia direito para onde é que eu ia. E aí eu vi uma oportunidade num curso profissionalizante do Senai, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, e aí eu fui atrás dessa oportunidade. Como é que funcionava isso naquela época, né? 1º de fevereiro de 85. Você fazia um teste no Senai e você tinha que fazer um teste na empresa que seria sua patrocinadora. Você podia fazer o Senai sem empresa também, mas o ideal é que você tivesse uma empresa para quê? Para você já ir construindo o seu caminho e construindo a sua vertente, construindo a sua carreira. A empresa nesse instante que eu escolhi foi a COFAP, a Companhia Fabricadora de Peças, mais conhecida pela propaganda do cachorrinho, que fabricava lá os amortecedores e enfim, eu comecei por essa empresa. E aí eu fiz o teste pelo Senai, fiz o teste pela empresa, são aproximadamente, naquela época, eram 2.000 pessoas se candidatando para 120 vagas. Então, realmente, era muito concorrido. Por quê? Porque era a porta de entrada do pré-adolescente, do adolescente, para o mercado de trabalho. Então, muita gente queria para que ele pudesse ingressar no mercado. E aí eu fiz o teste no Senai, fiz o teste na empresa, tive a felicidade de passar. E aí eu comecei minha trajetória. Bem, como é que funcionava isso, né? O curso que eu fiz no Senai foi de mecânica geral. E no curso de mecânica geral eu tive contato com desenho técnico e com máquinas operatrizes de ferramentaria. Eu tinha contato com torno mecânico, planador e etc. Qual era a grande essência do Senai? Você projetava alguma coisa, desenhava alguma coisa e depois você ia para a oficina para você construir aquilo que você desenhou. E nesse meio tempo, entre projetos e construções, eu comecei a me identificar muito com desenho mecânico. Foi a vertente que eu achei que eu tinha mais chance de crescer na vida, que eu tinha mais chance de começar a construir uma carreira. E no Senai, o meu contrato com a empresa COFAP era de 3 anos, porém o curso do Senai era de 2 anos, podendo fazer uma especialização de mais 1 ano. Mas eu logo de cara já não queria fazer essa especialização. Por quê? Porque eu tinha a chance de ficar 1 ano na empresa, aplicando aquilo que eu aprendi. Então, essa de especialização lá, eu com os meus 14 anos de idade, eu já falei, bom, essa daqui acho que não é o caminho que eu vou querer ir. E comecei a praticar bastante a parte de desenho, estudar bastante a parte de desenho, por quê? O Senai é uma escola, então você tem férias a cada 6 meses. Porém, na empresa, você não tem férias a cada 6 meses. Você tem férias uma vez por ano. E a empresa te dava uma ajuda de custo, que naquela época era 75% de um salário mínimo. Então ela te dava essa ajuda de custo, você era registrado na empresa e quando tinha as férias do Senai de meio de ano, você ia para a empresa fazer um estágio. E foi quando eu fui para a empresa fazer um estágio, as pessoas, né, elas tendem a te colocar naquilo que você está fazendo. Como o meu curso era de mecânica geral, a ideia deles é que eu fosse para uma área de manutenção ou para uma área de ferramentaria. Para quê? Para ser mecânico. E aí, quando a pessoa da RH chegou para mim e falou, olha, você vai para a área de mecânica tal, você vai aprender a mecânica tal. Eu falei, olha, beleza, obrigado, legal, com 14 anos de idade. Falei, beleza, obrigado, legal. Atitude desde cedo. Atitude desde cedo, é isso que eu queria deixar aqui para vocês, né? Falei, mas assim, eu me dou muito bem com desenho. Então, se você tiver alguma área que também está precisando disso, eu gostaria até de ajudar. Naquele momento, a pessoa falou, puxa vida, tem uma área de manutenção aqui.
na fábrica de anéis aqui, pistões, que ela está precisando de alguém que dê uma força em desenho, então eu vou te mandar para lá. Falei, obrigado. Aí me mandou para lá, comecei a ter contato com desenho dentro da fábrica. É óbvio que eu tive muito problema, porque eu sabia 6 meses de desenho. E eu estava lidando lá com projetistas de longa data. E aí eles começaram a me dar um toque como é que fazia, tal, tiveram muita paciência comigo, e eu fui começando a me desenvolver. Bom, enfim, fiquei nessa, né, 6 meses no Senai, 1 mês na empresa, 6 no Senai, 1 mês na empresa. Aí terminou os 2 anos do Senai. E aí eu não quis fazer especialização. Fui para a empresa, para a COFAP na ocasião. E aí chegaram lá, essa área que eu já tinha participado de manutenção, falaram, olha, você vai ficar na manutenção, você vai ficar meio período na oficina e meio período desenhando. Falei, ok, mas eu não queria ficar na oficina, eu queria ser desenhante, nada contra mecânico. Por quê? Como no Senai eu aprendi a lidar com máquina e eu tinha boas notas construindo peça, eles olharam aquilo e falaram, esse cara aqui vai andar bem aqui, né? Mas o que você gostava Mas o que eu queria era o desenho, eu queria desenhar, eu gostava de desenhar. Por quê? Você pensava, né? Você criava. Aí eu falei, bom, eu acho que está na hora de eu de novo, né? Eu falei, então eu vou ficar meio e meio. Tá bom. Quando ela me mandou para a área, ela me deu o macacão, a bota do mecânico. E aí eu olhei aquilo e falei assim, puxa vida, né? Vou ser mecânico, beleza, nada contra, eu quero começar a minha carreira. Mas sabe quando alguma coisa lá no fundo fala, puxa vida, mas eu gosto tanto de desenho, eu quero tanto desenhar. Aí eu peguei aquilo que eles me deram, levei num armário que tinha lá, cada um tinha o seu armáriozinho lá. Eu lembro o número do meu armário até hoje, gente, 1971. Eu tranquei aquela roupa lá, nada contra, hein, porque eu adorava mexer com máquina, tá? Eu gostava também. Mas ele estava indo atrás do que ele queria. Mas eu queria desenho. Eu coloquei aquela roupa lá dentro, tranquei e falei, ela nunca mais sai daqui. Eu não vou pegar essa roupa mais. Foi uma coisa que eu me coloquei. Minha primeira meta foi essa. E aí eu fui para a área e quando eu cheguei na área, quem me recebeu? O engenheiro-chefe do departamento de projeto da manutenção. Aí eu fui com ele. Aí ele falou, olha, você vai ficar uma parte aqui e uma parte na oficina. Falei, ok. Aí ele falou, então vamos lá. Aí ele começou a me explicar o que era o desenho. Começou a me explicar o que era o desenho, já catei minha prancheta, que naquela época era prancheta. Não sei se todo mundo aqui se recorda, né, que o desenho técnico antigamente você desenhava com papel, com lápis, com borracha, depois passava o nanquim, tinha uma borrachinha de areia. Quando você errava, você tinha que raspar com a gilete. Era cheio de 9 horas, né? Foi assim que eu aprendi a desenhar. Aí eu fui lá, comecei a me envolver com o desenho, e aí eu comecei a pegar bastante coisa de desenho, não estava dando tempo para eu ir para a oficina. E eu fui ficando e não fui para a oficina. Não fui. Falou, melhor você ficar aqui. Eu falei, que bom, obrigado. E aí fiquei. E aí, passados uns 6 meses, aí ele chegou para mim e falou, olha, está na hora de eu ver se eu consigo uma efetivação para você. Puxa, eu fiquei feliz da vida. Falei, puxa vida, eu vou ser efetivado, né, na área de desenho, que é uma área que eu gosto. Então parece que a minha carreira está começando a sorrir para mim, né? Aí ele chegou para mim e me deu a primeira notícia ruim. Falou, olha, infelizmente a gente não tem vaga aqui. Então, como você ainda tem 6 meses de contrato, você vai ficar com a gente, mas eu gostaria que você já fosse vendo se tem vaga em outro lugar aqui na empresa. Falei, puxa vida, né? Vou ter que procurar emprego dentro da empresa. E fui. Comecei a procurar emprego, achei uma vaga de programador de ferramentaria. Não era o que eu queria, mas tinha que interpretar desenho para poder programar as horas de máquina que você iria estar usando e você precisava conhecer desenho. Falei, bom, vou estar em contato com desenho, tem alguma outra coisa aqui? Não, não tem. Eu falei, então é essa mesmo que eu vou pegar. Peguei, fiz o teste e passei. Aí, o que aconteceu? A segunda notícia que a gente não quer receber. Peguei todas as minhas coisas que estavam lá nessa área que eu estava lá, peguei todas as minhas coisas, eu não me esqueço disso até hoje. Foi no dia 1º de julho de 1987. Ele é bom Eu peguei, isso foi quando eu comecei. Na verdade, 1º de 1987 eu comecei na manutenção. Passados 6 meses, janeiro de 88, eu peguei as minhas coisas e fui para essa área. Quando eu sentei na mesa, o chefe da área chegou para mim e falou, olha, eu tenho uma notícia muito ruim para te dar. Eu falei, nossa, o que aconteceu? O que foi? Ele falou, a sua vaga foi cancelada. Sua vaga foi cortada. Falei, puxa vida, sério? Ele falou, sério. Como você é aprendiz de Senai, você ainda tem 6 meses de contrato, segunda vez que eu escuto isso. Você tem 6 meses de contrato, então eu vou pedir para você voltar para a sua área. Eu já liguei lá para o teu chefe, expliquei para ele o que foi. Então eu vou pedir para você voltar para a sua área. E aí, se tiver alguma outra oportunidade, você vai ser o primeiro da fila, tal, você vai me chamar.
E realmente eles faziam isso mesmo. Aí eu fiquei desolado. Mas aí eu aprendi a primeira grande lição da minha vida. A fórmula do sucesso. Sucesso, segundo Albert Einstein, é X, que é igual a Y mais Z. X é sucesso, Y é trabalho e Z é boca fechada. Porque quando eu consegui essa vaga, eu estava tão feliz que eu saí falando para o mundo inteiro que eu tinha conseguido essa vaga. E eu não sei o que aconteceu, mas caiu areia no meu caminho. Então aquilo me falou, olha, se você conseguir outra, vamos fazer um teste? Fica quieto, meu amigo. Depois que você sentar na cadeira, você fala, entendeu? E aí eu comecei a procurar emprego lá dentro e achei uma outra vaga. Só que dessa vez eu não falei para ninguém, nem para o meu chefe. Eu fui lá porque era uma outra divisão, né? A COFAP tinha 3 grandes divisões, tinha 17 mil funcionários, era muito grande. Então, era uma outra divisão. Eu fui naquela divisão, fiz o teste, para que era o teste? Desenhista trainee. Eu falei, puxa vida, vai ser essa que eu vou pegar. Peguei, passei. E tinha bastante gente concorrendo, passei. Aí o chefe me chamou e falou, escuta, você está com 17 para 18 anos, você está na época de alistamento militar, não está? Eu falei, puxa vida, quer ver que agora eu vou tomar outro não? Eu falei, eu realmente estou. Ele falou, mas e aí, você vai servir, não vai servir? Eu falei, olha, são 5 mil pessoas que estão lá, eu já tinha visto até isso. Eu falei, são 5 mil pessoas que estão alistadas no tiro de guerra. Normalmente são 500 que entram. 400 no máximo, não mais do que isso. Então assim, eu tenho de 9 a 10% de chance de ficar. E o resto de não ficar. Aí ele falou, ok, vou apostar em você então. Você está contratado. Eu falei, que bom. Ele falou, mas eu preciso de um desenhista aqui em tempo integral. Eu falei, beleza. Bom, fui fazer lá o teste do tiro de guerra. No último dia, quando eu estava para ser dispensado, era o teste físico. Tinha um cidadão que jogou vôlei comigo, que eu já fui atleta. Eu joguei vôlei também. E ele era muito bom. Na minha vida. Fui federado e tudo. Ele jogou comigo. Chegou no sargento e falou, esse aí é atleta, vai se dar bem aqui, pode pegar. Eu falei, abençoado, que nem perdeu a chance. Eu falei, você não sabe o que você está estragando a minha vida fazendo isso. Aí ele chegou e falou, desculpa cara, eu não queria estragar, mas você já está aprovado. Bom, toca eu botando a minha violinha no saco e fui lá pro meu chefe e falei, olha, infelizmente aconteceu. Eu contei exatamente isso. Ele olhou para mim e falou, bom, ok, você vai receber uma demanda, eu quero que você entregue ela, então você se vira. Eu falei, beleza, pode deixar comigo, mas não vou perder o emprego não, né? Ele falou, nem pode, porque agora você tem estabilidade em um ano, porque você está listado. Eu falei, obrigado. Bom, enfim, são percalços que a vida prega na gente. Fiz o tiro de guerra, estudei, estava fazendo faculdade na época, consegui lá fazer os meus trabalhos, estava bastante cansado, não tenha dúvida, mas eu estava feliz, porque eu estava trabalhando naquilo que eu queria. Lembrando sempre do propósito. Lembrando sempre do propósito, né? E aí a minha carreira ela começou a se desenhar nessa área, fui desenhista mecânico, depois eu me tornei desenhista projetista, fui projetista e depois eu fui analista de processo sênior. Isso, eu morava em São Paulo, né, na cidade de Santo André, e eu estava na COFAP, né, em Santo André, Mauá, que era na divisa ali, e nessa trajetória que eu falei para vocês, passaram-se aí 16 anos, tá certo? E eu vim nesse meio. E aí a Giovana veio nesse meio aqui em 98, né? Aí a Giovana veio nesse meio. Bom, nessa brincadeira toda, passaram-se aí 16 anos, né? E o que acontece? Em 97, 12 anos após a minha carreira ter se iniciado, e eu estar me transformando aí em projetista, analista, etc., em 1997, a Magnete Marelli, do Grupo Fiat, adquiriu a COFAP. E foi aonde eu troquei de emprego sem trocar de lugar. Porque mudou completamente o jeito de fazer. Eles fundiram a função de projetista com analista. E aí quem era projetista, que sabia projetar, acabou sendo beneficiado, porque o projetista fazia o serviço do analista. O analista não necessariamente fazia o serviço do projetista. E aí alguns analistas ficaram, mas a maioria que ficou foram projetistas. E eu fiquei. Então eles fizeram essa junção. E aí isso foi em 97. Em 2001 apareceu a oportunidade de eu ser transferido para o sul de Minas. Uma outra fábrica, que aí então já a Magnete Marelli. Por quê? Porque eu estava transferindo uma linha de produção da fábrica de Mauá, Santo André, para a fábrica de Minas. E aí surgiu essa oportunidade para eu ir para lá. Participei da transferência, fiz a transferência, fui para lá como supervisor de produção. Tive uma promoção e fui para lá como supervisor de produção. Aí me mudei para Minas Gerais. Aí a minha trajetória mudou um pouco. Eu saí do projeto e fui para a produção, aonde eu tive que ter muito contato com o quê? Gente. E aí eu aprendi outra grande lição na minha vida.
Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu jeito de fazer. Então não adianta você querer ser aquele cara rompedor e fazer o resultado sozinho. Quando você tem um time, o resultado do time conta. Então você precisa jogar junto com o time. E foi essa grande lição que eu aprendi nessa função de supervisor de produção. Foi o que ajudou a moldar o líder que Foi o que você ajudou é hoje. a mudar toda a minha carreira. Eu acho que essa transição do projeto para a produção me abriu um leque de oportunidades enorme. Porque numa produção você responde por tudo. Você responde pela melhoria daquela área, pela eficiência, pelo custo, por tudo. Você responde por tudo. E pelas pessoas. Então isso realmente me complementou como profissional. Então continuei nessa área, me tornei gerente de produção, que na época era chamado de chefe UO em Lavras, né, que era chefe de unidade operativa, que equivaleria a um gerente de produção. E aí, logo que eu assumi a área também como gerente de produção, eu estava indo bem e tal, aconteceu um problema muito sério, né? A gente teve um problema, um recall, num amortecedor de um carro da Fiat, mas não era qualquer carro da Fiat. A Fiat, ela em 2008, ela adquiriu algumas ações da Chrysler. Então a Fiat passou a ser dona da Chrysler. E o governo americano detinha algumas ações da Chrysler. Por quê que ele detinha? Porque em 2008 foi aquela grande crise, onde a GM quase quebrou, a Ford quase quebrou, a Chrysler quebrou, tanto é que ela foi vendida, o governo americano socorreu e a Fiat foi e deu uma pegada, né, nessas ações da Chrysler e para o governo americano vender o restante das ações da Chrysler para a Fiat. O CEO da Fiat, então, o então Sérgio Marchionne, ele falou assim, olha, o Obama pediu para ele, eu quero que você me lance um carro popular aqui. E esse carro popular seria o 500. E aí, o que aconteceu? O amortecedor do 500 saía da minha área, da área que eu tinha acabado de ser promovido para ser gerente de produção. Quando o 500 foi lançado, infelizmente, houve uma quebra de uma barra estabilizadora, do suporte, né, da barra estabilizadora desse amortecedor, e aí foi um problema muito sério. Por quê? Porque era o carro que era a menina dos olhos do presidente mundial da Fiat. Esse carro tinha que sair limpo, um lançamento que eles chamam de lançamento silencioso. E aí, aconteceram N coisas, veio o diretor de Fiat, de GM, de Chrysler, de Marelli, do mundo inteiro. E eu cheguei um domingo, né, lá para trabalhar, e tava o presidente mundial da Marelli sentado na minha mesa. Falei, bom, pelo menos eu vou ser demitido pelo presidente mundial da Magnete Marelli, né? Aí ele chegou para mim, nunca vou esquecer essa frase, ele falou para mim, o que você precisa? Eu preciso de espaço para trabalhar e eu preciso pensar. Esse tanto de gente que está aqui, realmente nesse instante não está me ajudando. Aí ele chegou lá, ele encostou todo mundo, auditores da Chrysler, da Fiat, a gente teve espaço para poder trabalhar, a gente descobriu qual era o problema. O problema era a posição que essa barra estava sendo soldada no amortecedor. Eu reprojetei o dispositivo, porque eu já fui projetista, reprojetei esse dispositivo, colocamos uma série de controles, a Chrysler foi lá, validou, a Fiat foi lá, validou, e a gente recuperou o fornecimento e a gente conseguiu manter a data do lançamento do carro, independente do que havia acontecido. Na verdade não era um lançamento, ele ia começar a ser produzido numa planta da Chrysler, no México, em Toluca, e para ser vendido para o mundo inteiro. Bom, tinha 20 mil carros espalhados pelo mundo, a gente realmente teve um problema muito sério, porque mesmo mostrando que não tinha mais risco, a Fiat decidiu trocar todos os amortecedores, e foram todos eles trocados. Foram 40 mil amortecedores na época, foram todos eles trocados. E aí a gente fez todo esse trabalho de deixar o processo robusto e capaz. E o resultado ficou tão bom que a Fiat Brasil depois me chamou para ajudá-los a escrever uma norma de solda, que é a norma que iria meio que avaliar os fornecedores para saber se estava dentro ou não daquilo que precisava. Então, eu acho que isso daí é um exemplo de como fazer do limão uma limonada. A gente estava eu estava acabando de assumir uma área, tive um pepino desse na minha mão e que me ajudou a construir uma forma de trabalhar e um jeito de ser profissional diferente. Que você não pode ser profissional somente nas coisas boas. É na hora que o galho quebra que você vê que tipo de profissional que você vai ser. E naquele momento eu procurei fazer tudo que estava ao meu alcance, porque eu já estava perdido mesmo, o máximo que pode acontecer é eu perder o emprego. Mas eu fiz tudo o que podia e a gente conseguiu transformar essa situação. Bom, feito isso, apareceu uma oportunidade
para eu participar do startup da planta da Jeep aqui em Pernambuco, em Goiânia, e eu fui convidado para ir para a planta da Magnete Marelli, que ficava dentro do parque industrial da planta da Jeep aqui em Pernambuco, em Goiânia. Eu falo aqui porque eu estou aqui em João Pessoa, né? Aqui em Pernambuco, em Goiânia, e aí eu fui como gerente de WCM, World Class Manufacturing. E ali sim que eu tive uma experiência interessante, porque a fábrica não estava pronta. A gente estava construindo a planta. E aí eu trabalhei dentro de container, com capacete, com colete. Cada dia que você chegava, a rua tinha mudado de lugar, porque estavam as máquinas trabalhando, pavimentando e tal. E nós fizemos a primeira auditoria da WCM, onde as paredes praticamente da fábrica ainda não estavam prontas, mas o que eu escutei é assim: olha, nós não vamos mudar a data da auditoria da WCM, porque o Natal não muda. Então a data é a mesma. Então a gente colocou umas lonas em volta, né, da fábrica, porque tinha algumas paredes que não estavam prontas, tinha muito pó, e a gente colocou algumas lonas, e foi assim que a gente fez a primeira auditoria da WCM, da Magnete Marelli, dentro do polo da Jeep, né? Nós fizemos a auditoria antes até que a própria Jeep, porque a gente como fornecedor tinha que estar com tudo em dia, e nós fomos a planta da Magnete Marelli que mais conquistou pontos no Brasil naquele instante. Então foi outro desafio também que foi encarado, e aí fui como gerente de WCM, participei do lançamento do Renegade, da Toro, da Compass. Então realmente foi um aprendizado muito grande que eu tive, porque é uma situação que separa meninos de homens, né? É uma situação em que você tem que mostrar que veio, porque as adversidades eram imensas. Nós pegamos gente que não tinha qualificação, nós treinamos e capacitamos essas pessoas, e treinamos e capacitamos num sistema de gerenciamento que é um dos mais modernos e mais completos que existem no mundo hoje. Então a gente fez todo esse trabalho, deu certo, e aí a Alpargatas me convidou para eu também participar da implantação do sistema SIM, que é o Sistema Integrado de Manufatura, e aí eu fui convidado para trabalhar na Alpargatas. Comecei como gerente da engenharia industrial, depois eu passei como gerente corporativo de engenharia industrial. Nesse meio tempo eu participei de um projeto muito grande na área de artigos esportivos, que era o master plan da área de artigos esportivos, onde nós fizemos o redimensionamento fabril, colocamos a fábrica ideal, dimensionamos qual seria a fábrica dos sonhos para fazer calçados esportivos. Depois a gente foi desenhando todas as fases, era um projeto de 5 anos, todas as fases que isso ia estar acontecendo. E depois desse trabalho concluído, eu fui promovido a diretor industrial de uma fábrica que produz sandálias havaianas na cidade de Carpina, em Pernambuco. Atualmente, hoje, eu estou como diretor industrial dessa fábrica. Estou participando também de um projeto muito grande que a empresa tem, que é o Master Plan, que é um projeto que vai direcionar todos os nossos caminhos, os nossos passos para os próximos 100 anos da Alpargatas, né? Que a Alpargatas já é uma empresa centenária. Então, também estou participando desse processo. É interessante você estar na direção de uma fábrica como um todo, porque você precisa ter o olho em todas as áreas, desde o financeiro até o RH, até a área de people, passando por pessoas, por engenharia e etc. Isso acaba te dando muita experiência, e é legal você ver que é uma área, um cargo que você está. Quanto mais você está subindo na pirâmide, né, mais sozinho você fica. Então você percebe que nessa situação que eu estou hoje, eu não tenho direito mais de olhar do lado. Eu não posso olhar de lado. Quando chega para mim, a bola chegou para mim, eu preciso decidir o que eu vou fazer com ela. Eu não posso mais olhar de lado. Então eu tenho que tomar decisão, e são 1.200 funcionários lá que dependem de uma decisão, que dependem de uma condução, que dependem de um caminho. Então realmente a responsabilidade aumenta bastante, principalmente nesse período que nós estamos vivendo, onde nós deixamos a fábrica extremamente segura, a ponto de que os nossos colaboradores falam para nós que se sentem mais seguros dentro da fábrica do que dentro de casa, porque lá nós estamos realmente tomando todos os cuidados possíveis para que o colaborador tenha a sua saúde em primeiro lugar. É muito bom você estar numa empresa que ela faz aquilo que ela fala, né? Então isso daí é muito interessante. Então, cheguei como diretor industrial, tenho um desafio muito grande pela frente, que é manter essa fábrica rodando ao menor custo possível, com a maior qualidade possível, e estamos hoje nessa frente aí, né? Contra a Covid, contra tudo, mas também redimensionando toda a área industrial, redimensionando todo o parque industrial para ditar os nossos caminhos para os próximos 100 anos. Então, essa é um pouco da minha trajetória, é um pouco da minha história, e o que eu quero deixar para vocês aqui é para que vocês nunca desistam daquilo que vocês querem. Porque às vezes na vida a gente precisa achar o caminho.
O caminho ele não vai ser apresentado a você. Você precisa cultivar esse caminho, você precisa buscar esse caminho. Então eu gostava dessa área, acabou indo para outra, que acabou indo para outra, que acabou indo para outra, e eu estou onde eu estou aqui hoje. Nunca desistam, sempre procurem fazer o que vocês sabem fazer, faz o melhor que você pode, na condição que você tem, enquanto você não tem condição de fazer melhor ainda. Foi isso que me guiou por toda a minha trajetória, e eu sempre procurei, por onde passar, fazer falta. É isso que eu quero como pai, como esposo, como irmão, como profissional. Por onde eu passar, eu quero fazer falta. Porque é sinal que você fez algum tipo de diferença. Grandes lições que a gente pode tirar aqui, né, pai, da sua trajetória. É realmente não desista daquilo que você quer. Você vai testar. Tem que testar mesmo, tem que experimentar, você só vai descobrir o que você gosta quando você testa, então não tenha medo de testar o novo, mas não desista daquilo que você quer. Você viu que aquela área é uma coisa que você gosta, vai em frente. E outra coisa, né, se você receber um não necessariamente isso vai ser ruim, aquela sua vaga foi cortada e não era a vaga que você queria. Exatamente. Então depois, 6 meses depois, acabou surgindo a oportunidade da vaga que você realmente queria. Então, gente, nem sempre um não vai ser ruim. Você pode ter se preparado pra caramba pro processo seletivo, deu o seu sangue lá e aí no final você não foi contratado. Pode ser que não era o momento, não era aquela empresa que ia ser o melhor pra você, não era aquela vaga que ia ser o melhor pra você. Então, o universo também faz as coisas da maneira que tem que ser. A gente planta o nosso, né? Claro, a gente vai lá, a gente dá dura, a gente se prepara, mas também o universo ele tá preparando o que é melhor pra você. As coisas vão agindo ao seu favor. E nós estamos aqui hoje, eu e Giovana, para mudar um pouquinho da vida de vocês, da trajetória de vocês e para que vocês estejam sempre felizes. A gente espera que esse vídeo seja isso, um momento de vida feliz que cada um aí conseguiu ter e conseguiu conquistar com a gente aqui. Obrigada, gente. Obrigado, e até o próximo vídeo. Nos vemos aí. Tchau, tchau.